Essa semana vamos continuar com o estudo de óptica e nós vamos ver agora os princípios, né, que regem a óptica geométrica. Então, ó, eu separei nessa apostila 3 princípios, ok? E o primeiro é o de independência dos raios de luz. Isso quer dizer o que, gente? Que os raios de luz, quando eles tocam, certo? 2 ou mais raios de luz que se tocam, se interceptam, eles não sofrem nenhuma alteração na trajetória deles, ok? Ou seja, eles passam um pelo outro sem interferir na trajetória, ok? Então a figura que expressa isso muito bem é o seguinte: você tem uma fonte de luz aqui, emitindo raios de luz, né? E ele, em algum momento aqui, ó, ele vai interceptar com outro raio de luz. Essa interceptação, ela não gera nenhum tipo de mudança na trajetória desse raio de luz. Então, por exemplo, esse raio de luz que ia se propagar nessa direção, ok? Ele não teve o seu caminho alterado por causa desse outro raio, certo? Ele não interfere de maneira alguma, ok? Esse é o primeiro princípio que a gente vai ver hoje, ok? É o princípio de independência dos raios de luz. Outro princípio, gente, que é comum de acontecer com a luz é o princípio da reversibilidade. Então, o que seria a reversibilidade? Na apostila está escrito da seguinte maneira: a trajetória percorrida pelos raios de luz é independente do sentido de propagação desses raios. Então, ela independe do sentido de propagação. Então, um raio de luz proveniente de um ponto A, que após sucessivas reflexões atinge um ponto B por determinada trajetória, pode descrever a mesma trajetória se for invertido o sentido de propagação e o raio seguir de B para A. Pessoal, a maneira mais fácil é ilustrar isso aqui com a figura, ok? Então, na apostila tem uma figura aqui, ó, para mostrar o princípio da reversibilidade. Então, ó, nessa primeira figura, o que é que eu tenho? Ó? Eu tenho uma fonte de luz aqui, certo? E ela está em uma determinada posição. Essa luz ela vai fazer uma trajetória, ok? Ela vai bater num espelho, em outro, e ela vai fazer um certo caminho. O que o princípio da reversibilidade diz é o seguinte: se eu colocar essa fonte de luz aqui, onde sai o último raio, ok? Se eu fizer o caminho inverso, botar a luz aqui para ela iluminar desse lado aqui, a trajetória, ou seja, o caminho feito vai ser o mesmo, ok? Então, se eu colocar ela aqui, ó, como na figura B, eu coloquei no outro ponto, né, no ponto B, aqui, ó. E você vê que a trajetória da luz, ela não mudou, ela só inverteu o sentido, ok? Então, é isso que o princípio da reversibilidade diz, ó. Ele diz aqui, ó: um raio de luz proveniente de um ponto A, que após sucessivas reflexões atinge um ponto B, por determinada trajetória, pode descrever a mesma trajetória, certo? A mesma trajetória, se for invertido. Então, ó, coloquei aqui a fonte de luz, ela fez uma trajetória. Coloquei essa fonte de luz aqui no ponto B, de onde aquela trajetória saiu, e ela vai fazer o mesmo caminho no sentido contrário. Ou seja, os raios de luz, eles têm uma reversibilidade, ok? O caminho é o mesmo, só muda o sentido. Beleza, gente? Outro princípio, gente, que se observa há muitos anos, né, é o princípio da câmara escura. Então, a câmara escura, ela é o quê? Ela é uma caixa, pode ser uma caixa ou uma sala fechada, que tem um pequeno furinho aqui, um furinho bem pequeno, certo? Onde
se você coloca um objeto, esse pequeno furo, na presença de luz, vai gerar uma imagem invertida. Ok? Então, isso aqui que é o princípio da câmera escura. Okay? E a câmera escura, gente, ela tem uma relação de proporcionalidade que a gente vai estudar em breve. Okay? Então, ó, como é que está na apostila aqui? Ele diz assim, ó, a câmera escura acontece em decorrência da propagação retilínea da luz, ou seja, a luz se move em linha reta, e a câmera tem paredes opacas, ou seja, elas não vão refletir a luz, né? Elas vão apenas absorver, com um pequeno orifício em uma delas. A luz proveniente de um objeto no exterior passa por um furo e forma uma parede, e forma na parede oposta uma imagem invertida. Okay? Então isso é o que é a câmera escura. Okay? Um objeto, uma câmera com paredes opacas, uma das paredes tem um furo, e esse objeto, por causa da propagação retilínea da luz, vai gerar em uma das paredes, né, uma imagem invertida. Okay? Pessoal, a gente pode fazer vários cálculos daqui. Okay? Então a gente pode tentar fazer uma proporção entre o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, e a distância do objeto ao furo e a distância da imagem ao furo. Tudo isso pode ser calculado. Okay? Então a gente vai ver uma relação bem útil para a óptica geométrica, né? A gente não vai usar ela apenas em câmera escura, vai acabar usando ela em outros assuntos. Okay? É uma relação de proporção entre objeto e imagem. Okay? Então essa relação é o quê? Ó? Vou colocar uma figura aqui para ficar explicado melhor. Okay? Então aqui nessa figura a gente tem a câmera escura, aqui um quadrado. Okay? Nós temos um objeto, que é uma vela, na frente dessa câmera. Essa vela vai gerar, nessa parede oposta aqui, certo? Uma imagem invertida. Então, ó, esse objeto ele vai ter uma altura que a gente vai chamar de O, e esse objeto vai estar a uma distância dessa caixa, ou seja, vai estar a uma distância desse pequeno furo aqui que está permitindo que a luz passe. Ok? Então, a altura do objeto a gente vai chamar de O, e a distância até a câmera escura a gente vai chamar de P. É assim que está na maior parte dos livros. Okay? Então, essa imagem invertida vai ter um tamanho I, a gente vai chamar de I o tamanho dela, e ela vai estar a uma certa distância, né, do furo, que a gente vai chamar de P'. Certo? Então, a relação de proporção que a gente tem é o seguinte, gente. Eu não vou entrar em tantos detalhes, mas o que a gente pode notar aqui é que eu tenho um triângulo aqui, ó, entre furo e imagem, e eu tenho outro triângulo aqui, ó, entre objeto e o furo. E veja que esses triângulos eles são semelhantes. Isso quer dizer o quê? Que eles têm o mesmo ângulo aqui. Ó. Esse ângulo todo aqui é igual a esse ângulo todo. Então, quando a gente tem essa situação, lá na matemática a gente pode fazer uma relação de proporção. Que seria basicamente o quê? Eu vou pegar a imagem, o tamanho da imagem, e dividir pelo tamanho do objeto. E essa divisão ela vai ser a mesma coisa, né, que a divisão da distância da imagem lá dentro da câmera e a distância do objeto à câmera. Então, essa formulinha que está aqui na apostila, ela é uma relação de proporção. Okay? E a gente vai usar bastante em óptica geométrica essa proporção. E não só na câmera escura, como em várias outras situações onde precisa usar proporção. Okay? Então na apostila está tudo explicado direitinho. Ó. O I quer dizer o tamanho da imagem, o O é o tamanho do objeto, P' é a distância do furo
até a parede da câmera onde está sendo feita a imagem, e o P é a distância do furo ao objeto. Okay? Então, o que é que a gente vai fazer nessa apostila? A gente vai fazer 2 exercícios, okay? Onde você vai usar essas relações que a gente acabou de aprender. Okay? Então, a primeira questão, ele diz assim, ó, eu tenho uma pessoa de 1,60 m, certo? 1,60 metros de altura, e está em pé em frente a um orifício de uma câmera escura. Okay? A distância de 2 metros. Calcule a altura da sua imagem projetada no anteparo, sabendo que esta tem 40 centímetros de comprimento. Então, gente, aqui o que é que vocês vão fazer? Primeira coisa, todos os valores de distância têm que estar na mesma unidade, ok? Então, veja que aqui está em metro, aqui está em metro e aqui está em centímetro. Então, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é passar esse centímetro para metro. Como é que faz isso? Você vai pegar esse valor e vai dividir por 100. Okay? Note, gente, que os valores que ele está dando aqui são quais? 1,60 de altura é o quê? É a altura do objeto. Então, ele está dando o valor de O aqui. E ele diz que a distância dessa pessoa para a câmera é de 2 metros. Então, esse 2 metros aqui é o valor de P. Certo? Ele quer saber o valor da imagem I e está dando o valor de P' aqui, 40 centímetros. Okay? Então, ó, o que é que vocês vão fazer em casa? Vocês vão pegar esses valores que ele deu aqui, substituir nessa fórmula de proporção e calcular. Okay? Então, 1,60 é o valor de O, 2 é o valor de P, I é o valor que eu quero encontrar da imagem, e 40 centímetros é o valor de P'. Então, vocês vão substituir, ok? E vão fazer e me entregar. Ok? Responde no caderno e deixa para quando eu for dar o visto. Ok? Então, gente, segunda questão é uma questão de marcar X, ok? Não precisa nenhuma explicação minha nisso aqui, vocês vão simplesmente fazer e marcar uma letra, ok? Então, gente, por hoje é só. Essa semana tem dois exercícios para vocês fazerem, né? Então, façam direitinho os exercícios, não deixem acumular. E próxima semana a gente vai continuar o assunto, ok? Até mais.